quais são as histórias que você está contando para você em relação ao seu passado. Você precisa entender que nós somos seres feitos de histórias. As histórias remetem às emoções, né? Trazem as emoções, que é a forma como a gente interpretou cada situação. Duas pessoas podem viver a mesma situação e as histórias são totalmente diferentes. Por quê? Porque cada uma sente de um jeito. Cada uma tem a sua bagagem, né? O seu banco de dados de histórias que vêm da sua cultura, que vêm da sua família, histórias que vêm até da sua ancestralidade, então, que estão no nosso DNA. E então as histórias que a gente conta pra gente muitas vezes são de derrota do nosso passado, são de culpa, e a maior parte delas estão inconsciente. Então por isso que se fala expandir a consciência, é trazer as histórias para a luz da consciência, para a gente saber o que está acontecendo dentro, que está repercutindo fora, né? Então as histórias que tem dentro da gente guardada é o que vai repercutir na nossa vida física, na nossa vida material, nos nossos relacionamentos conjugais, profissionais, familiares. Então por isso que eu digo, qual a história tu está contando para ti? Que história tem no teu passado que está ainda trazendo relacionamentos, pessoas difíceis, narcisistas, pessoas desrespeitosas, pessoas mentirosas, né? Que histórias tu está contando dentro de ti que está ainda trazendo perda financeira, autodesvalorização? Então é importante a gente entender que o universo está sempre nos trazendo coisas e situações conforme a programação que tem no nosso subconsciente está emanando para ele, está vibrando. Então realmente por que essas coisas se repetem? Porque a gente não ressignificou, não transformou lá na origem o que precisava ser transformado para que isso pare de se repetir. Que a gente mude a história. Essa é a verdade, a gente precisa mudar a história que está dentro da gente, tá? E para mudar essa história a gente precisa acessar essa história. E isso não é através da mente, não é mentalmente, não é através do pensamento positivo, repetição de mantras, afirmações positivas, nada disso funciona, tá? Porque tem uma vibração, uma frequência sendo emitida da história original que está te prendendo em ciclos repetitivos, tá? De desgosto, de frustração. Por isso que às vezes a gente a gente vai trabalhar com profissões que a gente nem gosta, mas é que a programação da nossa família, da nossa sociedade diz que aquilo é bom, e a gente vai e faz aquilo porque existe isso dá dinheiro, isso não dá. Isso são programações. Então, se a gente falar com as pessoas que criaram coisas mais, vamos dizer, transformadoras para a sociedade, se pegasse qualquer pessoa com a mente programada, encaixotada, eles iam dizer, não faz isso. O cara, quando não existiu o primeiro celular, o cara que inventou o celular, Walt Disney, quem puder ver a biografia do Walt Disney, cara, esse cara teve muitas derrotas, muitas mesmo, mas ele acreditava no que ele estava fazendo. Então, mesmo tendo muitas perdas, ele não parou de acreditar e ele foi até se tornar o que ele... E o legado dele, ele morreu há muitos anos e o legado dele continua, para vocês verem a proporção, a potência que é uma pessoa acreditar e ressignificar as histórias, né? Então as histórias as frustrações, as derrotas dele, ele usou como degrau, como alavanca para continuar. Mesmo estando se sentindo mal, mas ele continuou. Então ele sempre ressignificou as histórias. Não ficou preso à derrota, não ficou preso à perda, né? E foi muito desacreditado. Então, lembre de uma coisa, a gente não pode buscar a aprovação dos outros. Porque senão a gente está vivendo a nossa vida pela ótica, pelos ideais dos outros. E os ideais dos outros nem sempre são os nossos ideais
da nossa centelha divina, do nosso eu superior. Então eles entram em confronto com quem a gente realmente é. E aí a gente não consegue avançar. A gente fica dividido entre agradar os outros ou agradar a sua própria centelha divina. Agradar a si mesmo. Então, deixa essa reflexão. Valeu, grande abraço.